Bom ter você aqui comigo nesse vídeo e basicamente o que eu vou te apresentar aqui, a partir do momento que eu vou compartilhar minha tela, é uma aula de um conteúdo que eu trago do Método Manada, que é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo da minha jornada de experiência no varejo. Espero que você goste da aula e no final você deixe o seu comentário, curta e se fizer sentido que você clique no canal para ser assinante, ok? Então, vem comigo porque a aula vai ser top, tenho certeza, vai te ajudar bastante. Então, no compartilhamento da aula aí, o que eu vou gravar agora é Método Manada, tá aqui, ó, treinamento em vídeo. E aí, a aula que eu vou gravar tá no módulo 3, e é a aula chamada Matriz do Pensamento, a aula 5 do módulo 3, chamada de Matriz do Pensamento, ela tá aqui, ó, aula 5 do módulo 3. Então, a partir de agora, eu inicio a gravação da aula 5 do módulo 3, Matriz do Pensamento. Aliás, na aula 15 do primeiro módulo, nós entendemos sobre a primeira versão do eu, aonde eu falo do eucência. E essa aula é complemento da aula 15 do módulo 1. Existem duas leis em operação, a lei da mentalidade e a lei da polaridade. Aqui, baseado nessas duas leis, a mente do indivíduo praticamente mora em uma caixa chamada de intuição. E essa caixa da intuição, ela está diretamente ligada à glândula pineal. E nós vamos estudar sobre a glândula pineal módulos à frente. O eucência, que está ligado ali à primeira lei, que é a lei do mentalismo, ele é um pensamento chamado neutro. Então, por trás da versão, são 4 versões, né? Eucência, eu crença, eu sou e eu venda. Na primeira versão do eucência, o pensamento que está ali na mente dessa versão é um pensamento neutro. É um pensamento que não tem, está entre o neutro e o coletivo, mas fortemente falando o neutro. E o pensamento neutro tem aí a caixinha da intuição, ele está dentro da caixinha da intuição. E ele dá lugar ao eu crença, o eu sensa sai de cena e dá lugar a uma segunda versão do eu, que é o eu crença, quando você apresenta algo externo, que pode ser visualizado ou falado. Quando você diz alguma coisa, ou quando você apresenta algo visual, a pessoa que está ali na sua essência, ela tem a percepção do que é ouvido, né, do que ela ouve, ou daquilo que ela vê, e ali você molda o pensamento dela. O pensamento dela é invadido por um pensamento chamado de intrusivo. Ela sai do pensamento neutro, conforme está aí a imagem, e desce para o pensamento intrusivo. A partir do pensamento intrusivo, o eu crença vai decodificar aquilo que está vendo ou ouvindo, ou pode ser vendo e ouvindo, e aí a mente vai ser direcionada para duas caixinhas, uma ou outra, obviamente. Ou para a caixa do raciocínio, que é uma caixa que vai fazer ele pensar naquilo e tomar experiência, ou para a caixa de bloqueio, que é uma caixa chamada de ignorância. Ali moram as objeções. Ok? Então, conforme está aí na imagem, a pessoa está no pensamento neutro, vivendo a sua essência. Você invade com a percepção dela com algo ou visual ou auditivo. Então, você vai trabalhar o ambiente, chamado de influenciosfera, e ela vai, no pensamento intrusivo, receber a informação que é coletivo. O que é coletivo? Aquilo que todo mundo percebe. Só que ela vai dar um significado para aquilo. Quando ela dá um significado para aquela forma, na caixinha da forma, você tem um pensamento coletivo e significativo. Quando ela dá um significado, ele pode ser limitante, que é o quinto pensamento, ou depreciativo, ele pode achar ruim daquilo, que é a caixa da ignorância. Ou aquilo pode fazer muito sentido para ele, empoderá-lo ou motivá-lo, que vai ficar na caixa do raciocínio. E aí aquilo pode ser proativo ou reativo, que vai ser o caminho final dessas caixas. Então, basicamente, toda a linha de pensamento passa por esse fluxo. E agora, para ajudar um pouco mais, eu quero apresentar uma outra tela para você, que é essa daqui. Talvez, à primeira vista, não faça muito sentido e traga mais confusão do que direcionamento, mas eu explico para você. Basicamente aqui, ó, esse homenzinho que está
com as pernas e os braços abertos, ele representa a energia e a unidade, que é o teu cliente. Energia, que nós já estudamos, e unidade, que nós já estudamos também, lá no primeiro módulo, em uma aula em que a gente estudou sobre energia e unidade, inclusive na 10ª lei, na aula 15, onde eu falo da 10ª lei, que é a lei da polaridade, eu falo sobre isso aqui, energia e unidade. Então, basicamente, tudo começa aqui, a partir do eu. Então, o seu eu está ali com o pensamento neutro, trabalhando o intelecto, até que o pensamento ele é invadido pelo intrusivo. E aí que vai gerar aprendizado. Então, aqui, você vê aquilo e vai aprender algo com aquilo, vai para a memória de curto prazo. Nós aprendemos isso também lá no módulo 2, memória de curto prazo, memória sensorial e memória de longo prazo. Então, aqui, essa parte de baixo eu tenho a memória de curto prazo, aqui eu tenho a memória sensorial, aqui eu tenho a memória de longo prazo, e aqui eu tenho as objeções, que é a imaginação, a eicasia ou eicásia. Então, eu tenho a dialética, o raciocínio, vou fazer a pessoa pensar. A partir do momento que ela pensa, ela vai ver algo que é material, tá aqui, ó. O mundo material, animais, objetos, por exemplo, cachorro. Cachorro é cachorro em qualquer lugar do mundo. Está ligado ao devenir, ou ao movimento, à ciência, à matéria, né? Que está ligada à unidade. Aí a percepção que a pessoa vai ter daquele animal é que vai fazer a diferença. Você mostra um animal para ela, ela vai perceber aquilo e você pode persuadir ela a comprar aquele animal. Aí ele já não é mais um objeto, ele passa a ser um objeto de compra, ou de medo ou de desejo, né? Aqui no proativo ou reativo, né? Ou de interesse ou de medo. E aí, a partir do momento que a pessoa traz um significado para aquilo, aquela forma que é o animal cachorro passa a ter um significado muito maior para a pessoa, ela coloca sentimento. E aí vai entrar aqui, ó, dentro do centro de pensamentos, que é o punitivo. Ou a pessoa pode se punir por não ter aceitado aquilo, ou ela pode punir o outro. Então, são dois tipos de pensamento dentro do punitivo, o interno e o externo. O externo está ligado ao pensamento de, não está aqui, mas é o pensamento de raiva, e o interno está ligado ao pensamento de culpa. Então, dentro do pensamento punitivo, você tem dois sentimentos, e nós vamos, mais tarde, acrescentá-lo aqui a esta imagem que você está vendo, que por enquanto não está completa. Mas aí a pessoa toma a falsa crença de uma verdade absoluta, por exemplo, do cachorro, ela tomou um mordido quando era criança, e aí a falsa crença faz ela deixar de gostar de cachorros. Então ela fica com um pensamento limitante por uma experiência passada, e ela tem uma opinião dela sobre cachorro, que talvez faça sentido apenas para ela, mas para o mundo é sem sentido. E aquilo a deprime, ela fica aqui no campo da ignorância, entre o pensamento limitante e depreciativo no eu sou, na terceira versão do eu. Ou não, ela nunca teve nenhuma experiência negativa, ela passa a ter algo proativo aqui. E aí, ela usa a inteligência dela para ter clareza daquilo, e ela passa a dar amor e carinho para o cachorro, ela tem um pensamento empoderador, toda vez que ela chega em casa, ela vê o cachorro e tem carinho dele ali, ela eleva os seus sentimentos dentro do raciocínio. Então, basicamente, tudo passa por essa matriz de pensamento. E nós temos aqui o lado ontológico, que é o estudo das propriedades mais gerais do ser, que é o como a pessoa pensa, o intelecto dela, né? Como que ela vê a matéria. Matéria é matéria, boi é boi, gato é gato, cachorro é cachorro, laranja é uma laranja. Ela olha aquilo, aquilo é, tá dentro do pensamento coletivo. E ela vai trazer um significado dependendo das experiências que ela tem lá na memória de longo prazo. Ela dá significado que pode ser ou proativo ou reativo, né? Que pode ser limitante ou empoderador, que são esses pensamentos que existem. E aí, olha que interessante. No proativo, nós vamos ter a realização e a independência, né? Ela vai buscar isso aqui. E no reativo, ela vai ter o pertencimento e a estabilidade. Pertencimento é aquela que quer pertencer, ela tem medo de ficar só. Estabilidade que ela tem medo de instável, né? De algo instável. E dentro daquilo que é proativo, que é interesse, é independência, ser independente, e realização, se tornar realizado. Essas são 4 caixinhas que já estudamos sobre elas, né? Sobre o pensamento reativo e proativo.
E mais à frente nós vamos falar sobre as caixinhas da realização, independência, pertencimento e estabilidade. Basicamente, isso aqui é como um ser pensa, como é formada a matriz do pensamento, tanto do eu-ciência, quanto do eu-crença, quanto do eu-sou, quanto do eu-venda, que está tudo interligado. É só uma base, mas depois essa base ela vai ser reconstruída mais à frente. Inclusive, nós vamos mudar aqui, ó, este homenzinho de energia e unidade para arquétipos. Depois que nós estudarmos os arquétipos e você encaixar o seu arquétipo, a sua Alice, a sua persona, o seu cliente aqui, vai ficar mais fácil toda essa condução dentro dessa matriz que foi apresentada. É isso. Se fez sentido para você, você pode comentar nessa aula, você pode enviar um e-mail e eu te vejo na aula seguinte. Eu parei aqui o compartilhamento porque realmente eu gravei para a gravação do Método Manada e essa é uma aula de inúmeras aulas. Eu gostaria de convidar você que ficou até aqui para conhecer um pouco mais do Método Manada. Você pode acessar métodomanada.com, se inscrever, adquirir o curso que está maravilhoso, pode deixar o seu comentário aqui e eu me coloco à disposição para poder te orientar e te ajudar em mais dúvidas. Basicamente, essa é a matriz do pensamento, é uma aula do módulo 3, aula 5. E só este módulo 3 são mais de 20 aulas, só do módulo 3, fora dos demais módulos, e todo o Método Manada são mais de 20 módulos, realmente um conteúdo denso e poderoso de vendas para que você possa ter resultado. Quer saber mais sobre gatilhos, sobre funil de vendas, sobre storytelling, sobre arquétipos, sobre a mente humana? Vai lá, adquira o Método Manada, que com certeza ele vai te levar para um próximo nível. Beijo no coração, até um próximo vídeo.